Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Você pode fechar seus olhos, por favor? Deus, nós estamos aqui, ó Pai, muito mais do que para prestigiar amigos e parentes, mas estamos aqui para render toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, que é o único e merecedor de tudo. Ó Deus, nesse momento nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir uma palavra de direcionamento, ainda que seja breve, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Tira de nós toda a distração, tudo aquilo que vier nos atrapalhar de ouvir e entender a Sua voz. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o teu assento, por favor? Ó, irmãos, tem lugar aqui, ó, nas escadas. Você pode sentar aqui nas escadas. Aqui é VIP. O ingresso são um pouquinho mais caros, mas o irmão pode sentar. Quem quiser sentar aqui pode sentar também. Quem é da casa, tá bom? Estou falando sério mesmo. Quem quiser sentar no púlpito, pode vir sentar no púlpito aqui, porque assim você vai estar nos ajudando a tirar o fluxo dos corredores. E desde já quero pedir desculpa aos irmãos por não poder comportar a todos da maneira adequada, tá bom? Minha palavra vai ser breve. 1 Reis, capítulo de número 17. Quero falar de um obreiro que foi separado e preparado pelo próprio Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, vai contar a história de um homem chamado Elias, muito admirado de todos nós. Versículo 1 diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse agora é um homem desconhecido que ele aparece no cenário. O cenário é um cenário talvez não muito diferente do que nós estamos vivendo hoje no nosso país, aonde a idolatria impera, aonde a vontade própria, os interesses próprios são buscados. Agora a nação de Deus, ela não está buscando mais a Deus. O povo que era chamado pelo próprio Deus, agora ele está cultuando um outro Deus chamado Baal. E Deus agora, ele vem intervir na história, chamando um obreiro. Eu estou vendo aqui os irmãos, alguns irmãos serão consagrados. Eu estou vendo makes que foram feitas, unhas de acrigel, algumas botaram implante. Se alguém souber de um implante para um careca, por favor, me ajuda. Uns compraram ternos, vestidos, colares, sapatos, saltos. Isso é bom. Mas o início de um obreiro não está nisso. Porque agora Deus chama um homem que não tinha vestes bonitas, que não tinha conhecimento, não tinha uma família grande, não tinha um nome forte. Quem era Elias? Agora nesse cenário é um desconhecido. Quem era Elias para o povo? Para o povo ele era um sem ninguém. Para o povo, para o rei, ele era um improvável. Mas o problema é que nós olhamos o hoje. Nós vemos algumas pessoas hoje, mas não sabemos a trajetória que ela tem. Quem você está conhecendo hoje, Deus já conhece de tempos. Talvez alguma pessoa aparece hoje no cenário hoje para você, mas Deus fala assim: esse aí eu já conheço das madrugadas, esse aí eu já conheço dos estudos da minha palavra, esse aí eu conheço de oração, é meu conhecido. Então começa a aprender que para um obreiro não há necessidade de estar bem trajado. E entenda que eu estou falando, não estou falando que vestir-se bem é pecado. Eu estou querendo dizer que isso aqui não me qualifica como obreiro. Isso aqui não me qualifica como um chamado por Deus. Muitos de nós estamos muito preocupados com o exterior, com a aparência, e esquecemos de nos encher aqui por dentro, de ter intimidade e de ser conhecido por aquele que nos chamou. Era o Elias que não estava preocupado como ele iria chegar diante do rei, mas a preocupação dele é: eu preciso que o Rei dos Reis me conheça. Ele é chamado por Deus
comissionado por Deus, e as qualidades que agora impera nele se chama disponibilidade e obediência. Se tem duas qualidades que Deus ele busca em servos deles, é disponibilidade e obediência. Irmãos, eu conheço diversas pessoas que são muito talentosas. Eu conheço dezenas, milhares de pastores que são muito melhores do que eu. Eu conheço milhares de cantores que são melhores do que Diego, do que André, do que os ministros que aqui estão. Eu conheço, me desculpe falar, obreiros, outros milhões de obreiros são melhores do que vocês, a nível que eu estou querendo dizer, tenta me entender, de conhecimento. Mas o que Deus busca não é um talento em si, porque do que adianta você ser super talentoso, super talentosa, mas nunca estar disponível para a obra de Deus? Do que adianta você ter um talento incrível, mas nunca estar disponível e nunca obediente àquilo que Deus te entrega para realizar? Na igreja acontece muito isso. Meu irmão, o irmão tem como realizar isso? Não, pastor, para mim não dá. Mas você é a pessoa ideal para realizar isso. Não, pastor, eu não quero fazer nada. Aí o que adianta você ter uma pessoa que é super talentosa, mas nunca está disponível para a obra? Agora Elias, ele é chamado por Deus, e ao ser chamado por Deus, independente de ser conhecido, independente de ter qualidades, ele não importa isso para ele. Ele fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para uma missão, eu estou disponível e sou obediente ao seu chamado. O que o Senhor quer de mim? Elias, vá até Acabe, o rei de Israel, e entrega um recado para ele. Eu quero que você vá até ele e entregue um recado. Qual é o recado? Que não vai chover, não vai cair na terra nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Elias, o Senhor está falando? Então eis-me aqui. Assim Elias vai e faz. E ao entregar o recado de Deus para Acabe, aí começa o processo de Deus na vida de Elias. Porque Deus inicia chamando Elias, mas o ministério de Elias não foi o ápice ali. Tem muitas pessoas que só pelo fato de chegar diante de uma autoridade acham que esse é o ápice do ministério. Agora Deus fala assim: eu te chamei e agora eu vou começar a te preparar. E aonde vai ser a preparação, Senhor? Lá no deserto, junto ao ribeiro de águas, lá no Querite. Você observou que Deus é especialista de preparar os seus servos no deserto? Irmãos, me diz uma coisa: existe lugar melhor para Deus para preparar os seus filhos de uma forma espetacular? Se você for observar os grandes homens que Deus chamou, os patriarcas, você vai ver que quase todos eles, Deus tratou eles no deserto. Moisés, durante 80 anos, foi conduzido, tratado no deserto, para ser usado por 40. Deus tratou Moisés por 80 anos no deserto, para depois utilizá-lo em apenas 40 anos. Saulo se converte, e Saulo estava naquele gás: agora eu vou fazer tudo. Aí Deus fala assim: não, primeiro eu preciso te tratar. Volta para Tarso, e durante 10 anos eu vou cuidar e vou te tratar, porque você ainda precisa ser aperfeiçoado. Eu estou falando porque tem muitos irmãos que às vezes são chamados por Deus, e aí não estou tirando o chamado de Deus, mas caiu hoje de paraquedas e já quer sair correndo. E Deus falou assim: calma, eu até quero que você corra, e eu quero que você corra muito mais do que você está correndo. Só que antes de correr, você precisa se preparar. Tem alguns irmãos aqui que já jogaram bola profissionalmente, que eu vi alguns irmãos. E alguns, muitos anos eu pude fazer atletismo. E eu me lembro, para que eu chegasse no ápice da minha velocidade, eu precisava treinar durante um ano inteiro.
Era um ano inteiro vomitando, porque você chega no limite do seu corpo, da exaustão do seu corpo, para cada vez você atingir maiores velocidades. Era um ano se esgotando físico, mental, para dar o seu melhor numa corrida. Numa corrida. E às vezes nós achamos que o mundo espiritual é diferente. Pessoas que não se preparam, não buscam Deus em oração, não têm vida de oração, não conhecem o Deus ao qual querem correr por Ele, querem correr em nome de um Deus que nem conhecem, nunca tiveram intimidade com Ele, nunca tiveram experiência com Ele. Porque até quando nós vamos viver a experiência dos outros? Até quando nós vamos viver com a experiência da sua avó, a missionária fulana e tal? Não, porque quando acompanhei o pastor Josué expulsando demônio. E você? Quando nós vamos passar a ter experiência com Deus? Quer correr? Quer voar? Aprenda a esperar a preparação do Deus Altíssimo na tua vida. Quero te dizer, essa preparação não vai ser fácil, não será tranquila, vai doer, vai ter seca, provisões vão acabar, mas aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele te prometeu, vai se cumprir. Você pode ter certeza, tudo que Ele promete, Ele cumpre. E entenda que a preparação não é porque Ele é ruim, é porque Ele está te preparando para você conseguir, para que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito aguente. Elias, vai para o Querite. Vai para o Querite, porque lá eu vou te sustentar. Vá para o deserto. Mas, Senhor, não teria um local melhor para me levar? O Senhor não poderia me levar para a Barra da Tijuca para ser obreiro lá? O Senhor não poderia me levar para dirigir uma igreja em Boston, nos Estados Unidos? Mas tem que ser aqui no deserto? Elias, entenda que eu apenas te escolhi, e se você quer seguir, apenas obedeça ao meu chamado. Mas no deserto, Senhor, é no deserto. Ali Elias está bebendo água do ribeiro, e os corvos estão trazendo pão e carne para ele todo dia. O céu está sustentando Elias. Irmãos, alguém aqui algum dia já recebeu do céu alguma carne ou um pão? Não, estou falando que caiu pronto lá na tua panela. Alguém aqui algum dia? Às vezes deixamos de receber coisas do céu porque nós não nos submetemos ao processo de Deus. Sabe porque muitos de nós às vezes não vemos experiências extraordinárias? Porque nós não queremos nos submeter ao processo e o tratamento de Deus. Queremos ser da nossa forma. É Deus falando assim, ó, deixa eu te tratar, porque nesse tratamento você vai viver coisas que ninguém nunca viveu. É o céu agora alimentando ele. Porque Deus leva Elias para o deserto? É para que Elias aprenda que é melhor um obreiro confiar no provedor do que na provisão. Estamos vivendo uma geração que está muito preocupada com a provisão. Como que será o salário? Como será minha casa? Como será meu carro? E Deus falando assim, ó, eu quero que você confie em mim. Esqueça a provisão. Por quê? Porque eu sou o provedor. Aprenda a confiar em mim, porque se você confiar em mim, vai ter provisão na sua panela. É porque estamos muito preocupados com as coisas da terra, quando deveríamos estar ligados no Deus provedor. Só que o pregador, só que o obreiro precisa estar pronto para entender o seguinte, que nós temos que ser os primeiros a viver aquilo que nós pregamos. Porque Elias falou o seguinte, não haverá chuva sobre a terra. Você acha que para ele continuou tudo em abundância? O ribeiro onde Deus o conduziu agora seca.
Mas Senhor, foi você que me guiou até aqui. Sim, eu te guiei até aqui, te dei provisão. Mas aprenda a viver aquilo que você prega. Aprenda a viver aquilo que da sua boca sai. Aprenda a viver aquilo que você manifesta. Você precisa ser o primeiro a viver. Se há fome na terra, vai ter fome para você também, Elias. Mas entenda, ter fome não quer dizer que você vai estar desamparado, Elias. Agora eu quero que você saia daí e vá para uma outra cidade, 150 quilômetros daqui. Mas Senhor, eu vou caminhar muito. A caminhada é longa, mas enquanto você caminha, eu vou cuidando de você. ...150 quilômetros de caminhada, e Deus fala assim: agora eu vou te levar para uma viúva cuidar de você. Gente, hoje, quando nós falamos de viúva, a nossa mente não consegue entender, porque a maioria das viúvas recebem pensão, Otoniel, ou são aposentadas. Viúva naquela época, tenta imaginar uma pessoa paupérrima, era uma pessoa abandonada. É tanto que o evangelho, a própria lei no Antigo Testamento, ela sempre vai tentar fazer com que os judeus, o povo de Deus, cuide das viúvas e dos órfãos, porque era uma classe que era abandonada. Tenta imaginar que o provedor da casa, o homem, morre, acabou. De onde vem a provisão? Mulheres não trabalhavam, irmãos. Crianças não tinham força para trabalhar. Deus fala assim: eu vou te levar para uma pessoa improvável agora, para te sustentar. Mas Senhor, não tem condições do corvo continuar trazendo carne, não? Eu te mostrei que o céu tem poder de cuidar de você, e quando você confia em mim, eu vou te mostrar que a terra também tem condições de cuidar de você, porque eu sou o teu provedor. Vai até essa viúva e ela vai cuidar de você. Quando ele chega diante da viúva, a viúva fala assim: eu não tenho nada, eu só tenho um bocado de farinha e de azeite, é só um bocado, e eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho, vamos comer e vamos morrer. Ele fala: para, não vai faltar. Não vai faltar azeite e não vai faltar farinha na tua panela. Eu estou falando. Mas quem era ele para essa mulher? Também um desconhecido. Mas observou que tem algumas coisas que saem da nossa boca, e elas saem com mais do que verdade, ainda que não consigamos tocar e nem ver. Já observou que às vezes Deus nos dá uma palavra, e muitos de nós não acreditamos naquilo que Deus nos faz profetizar? Já parou para pensar em algumas promessas que Deus te fez, e você mesmo não acredita que elas vão se cumprir? Como queremos viver coisas extraordinárias em Deus, se nós mesmos não acreditamos naquilo que Deus nos fala? Não vai faltar. Eu sou um profeta de Deus, Elias falando, e Deus me outorga dizer que não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite na tua botija. Talvez a mulher falou assim: amém. E aí que Deus começa a trabalhar, porque Deus é sempre assim, é amém? Então, só para ver se você tem fé mesmo, porque você falou amém, então você concorda comigo. Elias falou à mulher: então antes de você fazer para o seu filho, você faz primeiro para mim. Imagina um cenário que não tem nada, essa mulher está esperando que é a última refeição dela, e agora Deus manda para ela falar o seguinte: então você faz primeiro para o profeta, para o meu filho, se sobrar você come. Só que na verdade Deus já tinha dado a sentença para ela, não era se sobrar que come. Qual era a sentença que Deus tinha dado? Não vai faltar. E muitos de nós não acreditamos naquilo que Deus fala. Só que essa mulher toma para si essa verdade, ela fala assim: então é isso mesmo. Ela faz para o profeta, e ali o profeta começa a viver, porque farinha não faltava e azeite não faltava, a terra ainda estava em fome. Entenda que é Deus tratando de Elias. Elias vai ser tratado durante 3 anos e meio. 3 anos e meio depois de ser chamado, Deus agora leva Elias para uma cidade chamada Sidom, para ser cuidado por uma viúva em Sarepta. A palavra Sarepta, irmãos, significa fornalha. Olha como a preparação de Deus é meio estranha. Ele me tira do deserto e depois ele me leva para a fornalha. Mas qual o poder que a fornalha tem quando nós colocamos algumas coisas preciosas nela? Quando você coloca uma barra de ouro dentro da fornalha, a fornalha tem o poder de derreter, e ao derreter, as impurezas que haviam naquela barra ficam de fora.
Entenda que olha que é Deus preparando o seu obreiro. Acabou de sair do deserto, agora ele vai para uma fornalha. Mas Deus não é, porque Deus quis só simplesmente botá-lo na fornalha. Deus está querendo tirar as impurezas de Elias. O propósito de Deus agora com Elias é o seguinte: eu quero que você aprenda a depender de mim, para quando eu falar com você, você abrir a sua boca por confiar na minha palavra. É nessa fornalha que eu vou tirar de você toda a impureza. Tem alimento na panela, e agora do nada vem a notícia: o filho dessa viúva morre. Observe que na mesma casa onde há provisão e milagre, sempre também acontecem tragédias. E o pior de tudo é que o menino morre e a mulher fala assim: a culpa é sua, Elias, porque foi você que trouxe esse mal aqui para casa. Eu não sei você, eu estou vendo alguns pastores aqui, amigos meus, mas tem uma das coisas que mata o obreiro é quando você é acusado de coisas que você não fez. Elias agora está sendo acusado de ter matado o menino, mas é porque a mulher está revoltada. Elias, ele não vai se defender nas redes sociais. Elias não vai ficar jogando indiretinha no status. Elias não vai para os stories ficar jogando indiretinha. O que Elias faz em seguida? Ele vai para o quarto orar. Ele está sendo acusado, mesmo depois de ter levado benefício para aquela casa, ele está sendo acusado injustamente. Mesmo sendo acusado injustamente, Elias não se dá o direito de atacar aquela mulher ou tentar se defender. Elias vai fazer o que ele sempre fez e o que ele aprendeu: conversar com Deus. Quando você começar a receber calúnias, mentiras, provocações, indiretas, ao invés de você replicar, vai fazer aquilo que Deus sempre fez contigo: recorre a Ele. Em vez de você contar para a multidão, conta para Ele. Em vez de você contar para os seus amigos, conta para Ele. Em vez de ficar contando nos corredores da igreja, conta para Ele. Sabe o que eu aprendo com esse obreiro aqui? É que ele se coloca no lugar daquela mulher, porque mesmo sendo acusado, ele sentiu a dor dela. E o que está faltando hoje nos nossos púlpitos, nos nossos obreiros, são pessoas que sentem a dor do outro, se coloca no lugar do outro. Ele sentiu a dor daquela mulher, ele não levou em consideração, porque ele entendeu: é um filho dela que morreu. Ela está muito nervosa. Deixa eu voltar e falar com ele de novo. Elias sobe, entra no quarto, fala: deixa só eu e ele, porque também tem mistérios que vai acontecer, se você quer viver, que tem que ser só você e Deus. Eu fico vendo as pessoas que querem expulsar demônio e quer chamar a multidão, a plateia: vem ver, deixa eu orar para curar, vem cá todo mundo ver. Hoje estão no absurdo de subir no monte, ficar gravando live no monte, para ver que estão subindo no monte. Até hoje não entenderam a oração de Jesus: vem no secreto que o Pai te recompensará. Entenderam que o milagre é no secreto. Secreto é só você e ele, acabou. Mas quer mostrar para os outros. Olha Elias falando assim: ó, deixa só eu e o menino no quarto. Por que só ele e o menino? Porque tinha coisas que ele ia fazer no quarto, que se familiares tivessem, não entenderiam o que ele estava fazendo. Tem coisas que é só você e Deus. Não precisa ficar mostrando para os outros. Não precisa tentar buscar aplausos, holofotes. E se tem uma coisa que derruba o obreiro, é isso. Pastor Ricardo é o vislumbre pelos holofotes. São pastores, obreiros, que querem estar no mais alto pedestal e ser vistos. Quando Elias só estava preocupado em entrar para o quarto e conversar com seu Deus. Cada dia que passa nós vemos mais pastores, obreiros caindo, destruindo ministérios. Por quê? Porque estão preocupados com a sua imagem, preocupados com a sua aparência, preocupados aonde Deus vai os levar,
preocupados como, quantos vão me ver. Minha preocupação é visualização, é curtida, é comentário. Eu estou falando que você não possa fazer, você não possa divulgar, porque o evangelho tem ido muito além através das redes sociais. Não estou falando disso. Eu estou falando quando nós buscamos só isso, quando a nossa motivação é que o eu apareça. Lembra de João, o Batista? O que ele fala? É necessário que ele cresça e eu. Mas quem é você, João? Eu sou apenas a voz. João, eu tenho certeza que você é o Messias. Fala pra gente, você é o Messias? Não, eu sou apenas a voz. Ele não queria glória para si. E qual foi o resultado disso? Jesus fala assim, ó: não houve ninguém maior nascido de mulher do que João. Porque ele aprendeu a humilhação. Que tem coisas que você não precisa ficar mostrando para os outros, fazer para os outros. Faça para o teu Deus. Faça em favor da obra que Ele confiou na tua mão. Esquece os outros. Se Deus quiser te levantar, é consequência do chamado. Mas entenda que vai ter alguns que Deus vai levantar e tem outros que não vai levantar. Vai existir profetas no palácio e vai existir profetas no campo, profetizando ao mesmo tempo. Mas o Espírito é o mesmo. Agora Elias, ele ressuscita esse menino. E aí Deus fala assim: Elias, vá até Acabe de novo. Irmãos, olha aqui um obreiro. Deus primeiro chama Elias de Tisbe e fala: vá até Acabe. Ele: sim senhor, eu vou. Falou Acabe: agora Elias, vai para o Querite. Sim senhor, eu vou. Elias, agora você vá até Sarepta. Sim senhor, eu vou. E agora, Senhor, o que o Senhor quer? Volte para Acabe de novo. E agora fala que vai chover segundo a tua palavra. Sim senhor, eu vou. Um obreiro que está assim: Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor mandar. Que não seja feita a minha vontade, eu estou aqui para cumprir a tua voz. Aonde o Senhor me enviar, eu irei. Não importa o local, não importa as condições, aonde o Senhor me colocar, eu vou fazer a tua obra. Fica de pé comigo, por favor. Desculpa correr. Só uma reflexão. Nós vamos entrar na consagração. Agora, Elias, ele chega diante de Acabe. Deus o prepara durante 3 anos e meio, para em apenas um dia, Elias viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Qual era o propósito? Enfrentar Acabe, enfrentar o povo e enfrentar os profetas de Baal. 3 anos e meio sendo preparado no deserto, na fornalha, com escassez, com morte, com fome, falta de água, para Deus apenas utilizá-lo num dia, mas que foi o dia. O dia. Deus preparou todo esse cenário para falar assim: Elias, eu não estou satisfeito com o meu povo. O meu povo se voltou contra mim e não ouve mais a minha voz. Eu quero que você libere uma palavra para confrontar o rei, o meu povo e os profetas de Baal que ali estão. Tudo porque agora Elias chega nesse momento e fala assim: ó, eu não vou vender o meu chamado. Porque Elias poderia fazer igual os outros profetas fizeram. Não, eu profetizo aquilo que o Senhor mandar. Meu rei fala que eu profetizo. O povo está todo idólatra. Elias poderia jogar o jogo, o sentido. Elias poderia sentar na mesa de podcast com Caetano Veloso e ficar falando que a música é... Porque são pessoas que estão vendendo o seu chamado.
pessoas que estão usando o seu chamado para ficar falando ideologias. Ficar através de partido político, e não é só esquerda não, direita também. Aprenda a não vender aquilo que Deus confiou a você. Elias fala: eu vou entregar aquilo que Deus mandou falar. Vocês todos estão em pecado. Até quando vocês vão ficar cocheando dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar se dobrando a Baal? Eu vim aqui no Carmelo para desafiar qualquer um, para mostrar se existe um Deus maior do que o meu. Tive todas as oportunidades, fui forjado das formas mais difíceis, mas eu vou viver aquilo que Deus mandou para viver. Mas ele é só num dia, não importa a quantidade de tempo que Deus me preparou para viver. Eu quero viver a vontade dele, ainda que seja pouca, ainda que seja por pouco tempo. Observe que um cara que veio do nada, que foi preparado nas piores coisas. Entenda que o cume do monte é consequência da obediência. Entenda que buscar o cume do monte não está errado. Não vou falar buscar, chegar ao cume do monte não está errado. Porque Deus não quer também que seus filhos só fiquem lá embaixo. Não é errado um dia você ser levantado por Deus para ver coisas grandes. O problema é quando nós só objetivamos chegar lá em cima. Mas aqueles que andam na obediência embaixo, a consequência é chegar lá em cima. É resultado. Nesse período vai ter viúva que vai mentir a seu respeito, vai falar gracinha, você vai ser acusado, vai faltar provisão natural. Mas se você continuar na obediência, Deus vai te dar. Elias fala assim: vocês vão ver algo incrível, mas agora é necessário tirar do meio de nós tudo aquilo que não pertence a Deus. E Elias começa como? Reparando o altar que estava quebrado, pedras novas. Ele separa 12 pedras, representando cada um do povo. Ou seja, Elias falando assim: eu estou subindo, mas eu não estou subindo sozinho, eu estou subindo porque eu represento um povo. Não é o meu resultado, eu sou apenas mais um. Ele ora. Os irmãos já sabem da história. Nós vamos consagrar alguns obreiros, e a minha palavra tanto para os obreiros quanto para toda a igreja, todos os irmãos que aqui estão, é uma palavra de despertamento. Não vamos viver esse evangelho barato que estão nos oferecendo, esse evangelho onde as coisas são muito fáceis, e muitas pessoas não querem matar o seu eu. Virão dias difíceis sobre o país, e a porta vai voltar a ficar estreita. Talvez não vai ser mais essa quantidade de reuniões, mas isso é necessário que aconteça, para que os fiéis se manifestem. E eu espero em Deus que haja muitos fiéis, se não todos que estão aqui sejam fiéis. E se um cair, o outro levanta. Porque esse é o nosso chamado, a ajudar o próximo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Não vou fazer apelo não, tá bom? Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de aqui estar, de ouvirmos a sua voz. Obrigado a Deus por esse privilégio de estar aqui juntamente com a tua igreja. Obrigado ao Pai de sermos tratados por Ti. Obrigado pela sua ajuda, pelo seu consolo. Obrigado ao Pai porque o Senhor é maravilhoso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã por cada um de nós. Queremos viver coisas extraordinárias em Ti, queremos ser usados por Ti, queremos ser impactados por Ti e levar o seu avivamento a toda a nação. Usa-nos, eis-nos aqui. Não temos nome, não temos qualidade, não temos muito estudo, mas como tua igreja estamos aqui para ser impactados. Sabemos que o Senhor pode nos capacitar, e é por isso que nós oramos através de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?